Olá, pessoal! O episódio de hoje vai ser sobre regulação emocional e a gente vai estar falando um pouco sobre o que é a regulação emocional em si. A gente vai estar apresentando algumas estratégias, importantes para regular as nossas emoções diante de situações ansiogênicas, situações mais temidas. Então, fique aqui com a gente para saber um pouco mais sobre essa questão tão importante na nossa vida. Isso aí. Eu acho que a gente inicia falando um pouco o que seria a regulação emocional, né, Jéssica? Que é a capacidade da gente gerenciar e controlar as nossas emoções, né, de uma maneira eficaz. A gente saber, né, expressar as nossas emoções, né, de uma maneira mais assertiva, a gente conseguir, né, lidar com as emoções difíceis sem deixar que elas nos dominem. Né? Não é fácil, né? Eu acho que a gente não consegue se manter sempre regulado, né? Uma situação, uma experiência dolorosa, uma experiência difícil. Eu acho que é importante a gente ter estratégias de regulação emocional, mas somos seres humanos e nem sempre a gente consegue se manter regulado, né? Sim. Mas eu acho que é importante a gente ter ferramentas para poder lidar melhor com as nossas emoções e deixar que elas nos dominem, né? Exatamente, Fê. E eu digo, né, que a gente pode, que a psicologia em si define como regulação emocional? É a gente conseguir ser mais racional, a gente conseguir ser mais, realmente, né, mais objetivo, mais racional, quando as coisas estão meio que perdendo o controle dentro da gente, quando a gente está diante de uma situação temida. Então, é o controle, é o manejo emocional, né? Então, se a gente puder definir, né, a psicologia define dessa maneira. Então, para se tornar mais claro para vocês, né? Existe uma situação em que é um pouco mais difícil, uma situação em que a gente ou acha que não vai dar conta, ou realmente já está lá e tá difícil, né? Então, existem algumas tipos de regulação emocional que a gente vai falando no decorrer desse episódio, mas vamos iniciar definindo. Eu acho que a definição é essa. E assim, por que a gente precisa se regular? Né? Por que é importante a regulação emocional? Como a Fê falou, nós somos seres humanos, a gente tá sempre com altos e baixos, dependendo do que vem acontecendo na nossa vida, dependendo dos nossos medos, dos nossos traumas, das nossas memórias, a gente tende a baixar a curva, né? Aquela coisa, aumentar a curva da ansiedade, descer. E a ansiedade é assim. Muitas vezes a gente acha que algo é muito perigoso, mas na verdade não é. Né? Então, por que a gente acha que aquilo é muito perigoso? Ou porque a gente passou por uma situação muito perigosa, né, Fê? Ou porque a gente acredita, né? Viu um filme, alguém nos falou que aquilo é perigoso, ou a gente se imagina naquela situação, mas percebam que é algo muito hipotético, é algo muito fantasioso, que te aciona um perigo, um alerta. Então, o que a gente tende a fazer? Se afastar daquela situação. Ligar o alerta. Peraí, eu acho que eu não vou. Eu acho melhor não. Porque eu acho que eu não vou dar conta. E a verdade é essa, que é muito nocivo. A gente acha que é algo muito nocivo, quando na verdade falta a gente racionalizar um pouco e trabalhar um pouco mais essa questão, né? De entender que não, talvez não seja tão nocivo assim. Talvez você consiga dar conta. E como é que a gente vai entender que pode dar conta daquilo? E não, quando eu falo dar conta, não é que tu vai te sair super bem, ou que tu vai estar super tranquilo, ou que tu vai estar super estável, não. Cada vez que você se expõe a esse nível de ansiedade diante dessa situação, a curva de ansiedade vai baixando. Na primeira baixa um pouquinho, na segunda já baixa um pouquinho, na terceira exposição já baixa mais. Até que em determinado momento, tu não vai mais sentir tanta ansiedade diante daquela situação. Porque o comportamento fica automatizado, né? Isso. E aí a gente vai criando novas memórias. O hábito habitua, né, Fê? Então é isso, eu acho que se a gente fosse pensar numa estratégia, assim, já indo para as estratégias, é primeiro a gente identificar que tem que racionalizar. E muitas vezes a psicoterapia entra aí. O psicólogo como alguém que vai te ajudar a racionalizar e vai dizer, não, peraí, vamos analisar um pouquinho os fatos. Né? E aí, se você não tiver em terapia, você pode fazer isso sozinho. Advogar com seus pensamentos. Peraí, qual a probabilidade disso dar errado? Quão nocivo que isso realmente pode ser? Será que realmente vai ser um fracasso nessa situação? Por quê? Então, a gente chama isso de questionamento socrático na terapia cognitivo-comportamental, na psicologia. E você pode fazer isso sozinho também. Claro, com a ajuda de um psicoterapeuta, dependendo do nível, né, de desregulação. Se for um nível grave a moderado, faça a psicoterapia. Se for um nível
que você vê que percebe, consegue manejar e consegue fazer sozinho, ok. Tudo depende. Então, advogue com seus pensamentos. Racionalize. Busca evidências. Buscar evidências, tudo isso. Esse é um ponto. Então, outro ponto é entrar, exposição. Se expor aquilo, se aproximar cada vez mais daquilo, para identificar que aquilo não é tão nocivo. E ao se expor, claro que muitas vezes vai ser assustador, não dá pra gente esperar que não vai, mas à medida que você se expõe, vai diminuindo o nível de ansiedade frente àquilo, que você vai reconhecendo que aquilo não é uma catástrofe, que aquilo não vai acabar com a sua vida, que aquilo não vai te gerar fazer uma farsa, né? Eu sempre falo que a gente tem que se tornar íntimo, né? Daquela emoção forte. A gente tem que se tornar íntimo do medo, a gente tem que se tornar íntimo da ansiedade, né? Se tornar íntimo é conviver, né, com ela ao teu lado, né? Enfrentando o que precisa ser enfrentado, porque tu vai em busca daquilo que é importante para ti, né? E na medida que tu vai enfrentando, tu vai percebendo que aquela ansiedade, muitas vezes, ela é apenas uma emoção, ela não tá ali para direcionar os teus comportamentos, né? A gente não pode se fusionar tanto aquela emoção, porque aí a gente evita, né? A gente evita fazer aquilo que é importante, a gente foge, a gente nega, né? Então, se a gente não se torna íntimo daquela emoção, a gente também deixa de viver aquilo que é importante. Né? Exatamente, foi perfeito. E nesse sentido, né, aproveitando que a Fê tá falando sobre isso, na terapia de aceitação e compromisso, a gente trabalha muito isso, né, da flexibilidade psicológica, né, de aceitar o que vem, de entender que os pensamentos e as emoções são pensamentos e emoções, né, como algo que a gente precisa notar distante, distante da gente. Então, se a gente puder observar de longe isso, vai nos ajudar também a enfrentar situações importantes pra gente, que é uma forma de regular as emoções. Então, vamos pensar aqui, agora falando um pouco mais sobre a questão do cérebro, vamos grosseiramente entender que o nosso cérebro é dividido em córtex pré-frontal e sistema límbico, né? Grosseiramente. O córtex pré-frontal é responsável por racionalizar e o sistema límbico é a intencionalidade, como é que fugiu a palavra? Reações mais impulsivas. Impulsividade, eu sempre esqueço dessa palavra. Isso. Impulsividade, emoção. É quando a gente vai lá e, né, a pessoa vai lá e quer dar um soco na cara do seu chefe, ou quer, sei lá, brigar com uma pessoa muito importante, ou quer lá mandar mensagem pra pessoa que não deve mandar mensagem. E o córtex pré-frontal faz esse trabalho de fazer a gente analisar os fatos, pensar, calcular. Que nem a Fê falou, notar a veracidade disso, o quanto que isso é verdade, o quanto que isso faz sentido, o quanto que é real, né? Sim, córtex pré-frontal, ele é um freio, acho que, isso. Né? Na amígdala, né? Porque a amígdala, que, como a Jéssica falou, ela faz parte do sistema límbico e ela funciona como um alarme, né? Quando a gente enfrenta uma situação que é emocionalmente intensa pra gente, quando a gente vê um animal na rua que a gente identifica que aquele animal é perigoso, a nossa amígdala se ativa, né, dando uma resposta emocional, uma resposta de medo, né? E a amígdala, ela não apenas percebe o que a gente está sentindo, mas ela também guarda lembranças daquele momento. É como se a amígdala tirasse uma foto daquela situação, né? Ela registra aquele momento intenso e é uma foto emocional, assim, é uma foto cheia de sentimentos, ou seja, ela guarda, né, ela arquiva na nossa memória o que a gente sentiu, né, o que a gente viveu. Então, por isso que quando, por exemplo, a gente sofre um acidente de carro, né, a amígdala é ativada ali, né, por todas as emoções que desencadeiam esse acidente. Quando, pela amígdala guardar, arquivar, não só o que a gente sente, mas sim a memória daquela situação, quando a gente entra de novo num carro, a gente tem a sensação de medo, né, porque vem aquela memória daquele acidente que a amígdala arquiva, né? Então, a amígdala faz com que a gente tenha essa resposta emocional mais instintiva, mais impulsiva, né? E aí entra também, às vezes, isso faz com que a gente se desregule emocionalmente, né? E o córtex pré-frontal vem para dar um freio, né? Para controlar um pouco das emoções, para racionalizar, né? Para dizer, não, mas tu sofreu um acidente e entrou no carro, não significa que ali, né, tu vai sofrer um acidente novamente, né, tu tá numa situação mais segura, o acidente pode ser uma experiência para te ter mais cuidado, mais controle, né, vem o córtex pré-frontal para dar essa mensagem mais racional. Exatamente, é isso aí. E agora, pensando, né, existe
O James Gross, ele é um estudador, ele estudou muito sobre regulação emocional, ele escreveu artigos bem importantes a respeito de regulação emocional, e ele divide a regulação emocional em duas partes, né, Fê? Ele divide em focada em antecedentes e focada na resposta. Então, vamos pensar que a focada em antecedentes é quando a gente se prepara para aquela situação. É antes da situação acontecer, né? Então, como é que a gente se prepara? Analisando os fatos, que nem a gente falou antes, né? De repente, estudar antes de uma prova, se preparar para aquela situação temida, se preparar de alguma maneira. Falar para si mesmo, não, peraí, isso vai dar certo, eu fiz o que eu pude. Né? Assim, como é que foi esses últimos dias, me preparei. Então, ter essa análise focada no que você fez. E é realmente algo mais preventivo, né? É saber se der ruim, tu tem a certeza de que tu fez o melhor, né? Tem uma prova, eu me preparei, eu estudei, eu me dediquei, mas, né, por circunstâncias do dia, eu fui mal na prova, né? Claro, eu vou ficar chateado, mas isso não vai servir, né? Se a gente tem uma regulação focada em antecedentes, né? Isso não vai servir para que aquela emoção me domine, me fragilize, me incapacite. Pelo contrário, né? Eu sei que eu estudei. Eu fui mal, vou ficar chateado, mas eu sei que eu fiz o melhor, né? Que eu me preparei, que eu me dediquei, né? E que por alguma razão, daqui a pouco caiu um conteúdo que eu não me preparei tanto, né? Mas é isso, assim, também por exemplo, eu tenho uma apresentação de trabalho, né? É uma situação ansiogênica, eu me preparo, e ao invés de deixar a ansiedade me dominar, a ponto de daqui a pouco até me paralisar, no trabalho, naquela apresentação, é entender, bom, eu me preparei, se por acaso, no momento eu não apresentar da forma como eu gostaria, é uma oportunidade para eu aprender, para eu crescer, para eu amadurecer, para eu evoluir. Exato. Né? Identificar o cenário, identificar a situação de uma emoção intensa e saber como é que eu posso me preparar caso aconteça de uma forma que eu não gostaria. Né? Exatamente, E aí você pode estar pensando, tá, mas e quando eu estudo e não dá certo? Sim, porque pode não dar certo, né? E aí olha como é melhor parar e pensar assim, não, mas peraí, eu fiz o que eu pude, estudei o que eu pude estudar, eu, né, sei lá, passei dias ali em cima daquilo, eu tô tranquilo com aquilo, eu tô dormindo de consciência tranquila porque eu fiz. É muito mais fácil tu lidar com esse problema do que o problema de não estudei nada, não me preparei nada e tô ali naquela situação. Então, claro que as duas partes são difíceis, porque não teve uma resposta positiva de alguma maneira, mas você fica muito melhor consigo mesmo se prepara, se há um esforço antes, uma antecedência nessa situação. E a focada... E também uma técnica que ajuda também numa estratégia de regulação emocional focada em antecedente, focada naquilo que ainda não aconteceu, é a visualização. Entendeu? Por exemplo, um atleta, vamos pensar agora em tempos de Olimpíadas, né? O atleta se imaginar na competição, né? Se imaginar performando, se imaginar concentrado, né? Porque a visualização de uma forma intencional, se tu te colocar na situação, imaginar como é que vai ser, imaginar o cenário, as pessoas que vão estar lá, imaginando que tu tá preparada, que tu tá concentrada, isso também ajuda a reduzir a ansiedade no dia da apresentação. Exatamente. Exemplo, né? A técnica de visualização, ela é bem poderosa quando a gente faz de uma forma intencional. Muito, né? muito. E de uma forma repetitiva, não é fazer uma vez, é fazer algumas vezes, né? Para se preparar pro evento. De fato, se preparar para aquilo, Imaginar também, agora eu pensei, imaginar também alguém dizendo assim, vai lá, tu já conseguiu outras vezes, tu consegue, sabe que tu pode. Tu tem potencial, tem Exato. capacidade. Isso também ajuda. E tem a regulação emocional focada em resposta, que é no momento em que tu já está lá. Então, já houve uma alteração emocional, tu já está lá naquela situação e tu precisa manejar aquilo, manejar a tua ansiedade naquele momento. Assim, a situação deu ruim, né? Já deu problema, né? Tô lá com aquela emoção intensa, tô arrasado, tô ansioso, tô irritado, tô brabo, tô indignado, né? Já tô me sentindo assim. De que forma, né? Essa regulação, ela pode auxiliar a reduzir a intensidade da emoção. Isso. Tu precisa regular na hora, no momento, né? Então, olha como é importante, porque às vezes a gente tá numa situação que a gente não queria estar, ou que foi lá e não esperava por aquilo. E aí, como é que eu vou regular nesse momento? Então, a gente precisa
criar ferramentas. Muitas vezes a gente aprende em psicoterapia, às vezes, né, a gente assiste um vídeo, assiste um podcast e aprende essas ferramentas. Mas a gente precisa entender que as emoções, elas vão aparecer, os pensamentos, eles vão aparecer, e tu precisa te conectar com isso. Entender que eles estão ali. Então, uma das técnicas que a gente ajuda o paciente, né, em sessão é essa. Observe seus pensamentos de longe. Observe, tolere. Como é que é tolerar um pouco essa ansiedade? Onde é que ela tá aparecendo? É no peito? É mais pra cima? É nos ombros? Onde é que tá essa ansiedade? Note ela, entenda que ela não vai passar dali. Ela vai estar ali. Ou o medo, né? Aqui que é o medo. O medo, ele tá me alertando pra alguma coisa, mas o que pode acontecer de pior nesse momento? O meu coração tá um pouco mais acelerado. Será que eu saio? Pode ser. Saio, dou uma volta. Pode ser que tu decida por permanecer, porque aquilo é importante pra ti. Então, essa é uma das coisas que nos ajuda no momento que a gente tá ali. Entender, né, que a gente precisa interpretar algo como ruim, interpretar algo como não ruim, né? Aquilo te parece ruim, mas não é ruim, porque não é perigoso, não é nocivo, porque tu já entendeu que nada de ruim vai acontecer. É uma postura mais otimista também, né, Jéssica? Otimista no sentido de entender que aquilo não é direcionado a ti, né? Que aquilo não te define, né? Então, acho que ter uma postura, né, mais otimista. E também é poder reavaliar a situação, por exemplo, né? Estou aqui numa conversa com a Jéssica e daqui a pouco a gente discute aqui por alguma razão e eu identifico que eu falei coisas que talvez tenham sido grosseiras para ela, né? Então, aí tô com uma emoção aqui de me sentir completamente culpada, né? Bom, de que forma eu posso regular essa emoção? Entendendo que eu posso, né, retomar essa conversa com a Jéssica, né, me desculpar com ela, né, entendendo que o que aconteceu agora, né, nessa discussão não define a nossa amizade, né? Então é poder também ressignificar, né, de uma forma mais racional, não tanto pela via da emoção, né? Eu que tô me sentindo completamente culpada e ficar com a culpa e identificando, eu sou uma pessoa ruim, então eu não sirvo para ter amigas, né? Não sei me comportar numa discussão, não sei me comportar numa diferença de opinião, né? E aí a gente fica nesse redemoinho emocional, né? Desregulado. Mas eu posso entender que isso acontece, isso são das relações, né? Eu posso me retratar, eu posso pedir desculpa, eu posso retomar o que aconteceu. Isso não vai definir nossa amizade. Exato. E pode piorar cada vez mais, né, gente? Pode piorar cada vez mais isso, porque vamos pensar, se no momento que a gente tá ali super ansioso, com medo, se sentindo super mal, a gente, né, permanecer naquela situação, entender que a gente é aquelas emoções, que a gente é aqueles pensamentos, a gente tende a se afastar cada vez mais de situações importantes e aquilo vira um ciclo. E tu te sente cada vez pior. E daqui a pouco tu tá, devido a esse estresse crônico, né, por causa dessas situações e não conseguir se regular nunca, pode abrir um quadro para depressão, pode abrir, né, uma crise de ansiedade, crise de pânico. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque isso tudo, né, a desregulação constante e a falta de habilidade e capacidade para se regular gera um estresse crônico. Estresse crônico é o pai de todas as desregulações, então pode abrir quadro para outros transtornos mentais. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso e levar a sério mesmo, né, essas estratégias, porque isso vai trazer vários benefícios para a sua vida com as pessoas ao seu redor, relacionamentos, né, para tudo, para o trabalho, estudos, para sua vida como um todo, né, bem-estar geral. Saúde mental geral. Então é importante a gente levar muito a sério e realmente fazer algo por nós nesses momentos. E assim, se a gente for pensar, o ideal seria o quê? Se antecipar, né? O ideal seria a gente trabalhar de forma preventiva essas questões de regulação emocional e também usar ferramentas no momento em que a gente já está na situação. O ideal seria esses dois, né? A focada em antecedentes e a focada na resposta, a gente já ter essas ferramentas para lidar com a vida. Porque a vida é assim, né, gente? A vida vai ser tudo bom, tudo tranquilo, tudo morno. Não. Às vezes a pessoa não vai estar bem, às vezes o chefe vai chegar já xingando, né? Acontece muito com meus pacientes, né? O chefe ele é assim. Eu quero muito continuar essa empresa, mas meu chefe é assim.
Ele é arrogante, ele vai me xingar, ele não tá nem aí pra mim, ele não tá nem aí se meu dia tá bom ou não. E aí? E aí você precisa regular suas emoções, porque tu quer continuar naquele trabalho. Tu vai ter que fazer uma reunião com aquele cara, sei lá, 3 vezes na semana, e ele vai ter em cima de ti. Ele vai olhar pra ti e dizer, até que tá bom o que tu fez. Sendo que tu te virou à noite fazendo aquilo. E aí, por isso que é importante a gente regular. Seja, né, briguei com um amigo querido, tem problema familiar. A gente precisa saber se regular pra ver exatamente o que a gente quer, né, Fê? Uhum. Então isso é extremamente importante. E eu coloquei aqui, né, algumas razões pelas quais as pessoas podem ter maior dificuldade de regular suas emoções. Tá? Fatores genéticos, experiências de vida, experiências traumáticas, né, experiências passadas, experiências difíceis, pessoas que cresceram em ambientes instáveis, né, que têm dificuldade de regular suas emoções, né, modelo familiar, aqueles modelos onde não foram treinadas as emoções ou que não foram validadas as emoções, né, que não foram reconhecidas, então pessoas que têm mais dificuldade de regular a emoção porque foram muito invalidadas. Muita né? dificuldade. Transtornos mentais, por exemplo, pessoas com ansiedade, depressão, ou transtornos de personalidade, né? São transtornos que causam uma maior desregulação emocional, né? É difícil não tem freio, né? A gente diz, Isso. não tem aquele filtro e não tem o freio. Então, é muito mais difícil, né? A gente diz ali, pacientes borderlines, né? Então, tem essa grande dificuldade de ir mais pra essa parte racional e ver que tá tudo sob controle, na verdade. Né? Então, que nem a Fê trouxe, há pessoas que têm muita dificuldade de fazer isso que a gente tá fazendo. Porque falar, Isso, é técnico, é bonito, a gente sabe que, ok, funciona, mas tudo depende também. Qual a abordagem, quais são as técnicas, qual a tua relação com o teu terapeuta, tá participando de grupos, que tem pacientes que tem que, além de fazer terapia individual, participar de grupos de terapia dialética, né, DBT. Não, entender isso, assim, que tem fatores, né, que dificultam a regulação emocional, né, então, experiência de vida traumática, modelo familiar, né, transtornos mentais, estilo de enfrentamento, pessoas que né, lidam com seus estressores de uma forma a evitar ou negar situações, sem abordar diretamente as emoções, sem lidar com as emoções de uma forma mais, de uma regulação emocional, habilidade de consciência emocional também, então aquelas pessoas que não têm muita consciência das suas emoções, têm dificuldade de identificar, de reconhecer, né, isso eu vejo muito isso no consultório, daquelas pessoas que são muito racionais, né? E que tem dificuldade de acessar as suas emoções, dificuldade de reconhecer o que eu estou sentindo, né? De nomear, de dividir, de compartilhar, né? E isso afeta diretamente a regulação emocional também, né? E, bom, enfim, pessoas que vivem em ambientes de muito estresse, né? Pessoas que não buscam também ter um estilo de vida saudável, né, Jéssica? A Jéssica sabe falar muito melhor que eu, questão de sono, de exercício físico, de alimentação, né? O quanto isso também ajuda na desregulação emocional. Caramba. Né? Eu vivo, por ser mãe também, uma dificuldade de ter um sono reparador e eu vejo o quanto isso afeta, né? Afeta no nosso humor, afeta na nossa concentração, afeta na nossa disposição. E às vezes não é só querer ter um sono de qualidade, é a impossibilidade do momento, né? Então, realmente, assim, o sono eu acho que tem um impacto fundamental na regulação emocional. Tem, né? Tem, com certeza. Foi isso aí. Tocou num ponto bem importante aí que existem pontos aí, depois a gente vai falar mais sobre isso, que são bem importantes para ajudar na regulação emocional, que são detalhes aí da vida, né? Mas que para algumas pessoas é muito difícil mesmo. Né? Seja por estar meio impossibilitado, né, pela questão do filho, que nem a Fê falou, ou pela questão de, detesto praticar atividade física. Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas o exercício físico é extremamente importante para regular o humor. Então, tudo que a gente tá falando, gente, são estudos, né? Não é que a gente acha, né? É estudado, tem artigos científicos, Evidências científicas. Então é bem importante isso, assim. Então, se a gente for pensar, de novo, né? Por que é importante essas estratégias que a gente tá falando de regulação emocional? Porque não é só querer se sentir bem, né, Fê? Eu quero me sentir bem. É fazer por onde? Eu não quero mais sentir tristeza.
Não é só querer, infelizmente. Seria muito bom se fosse assim. Mas não é. Então a gente precisa entender que essas estratégias são muito importantes. Porque se fosse só querer, né? Não pense num elefante. A pessoa vai pensar só no fato de dizer pra ela mesma que ela não pode pensar. Só o fato de ela dizer que ela não pode mais sentir, ela vai sentir. Porque ela vai, né, se preocupar ainda mais com aquilo. Ela vai ficar presa naquele pensamento, ela vai focar naquilo. E o foco se torna aquilo. Sim, prova que a gente não consegue controlar o que a gente pensa nem o que a gente sente. Exatamente. Você consegue controlar o que a gente faz. Eu acho que esse é o melhor exercício, né? Porque as pessoas, faz sentido para as pessoas. Realmente. Não paro de pensar naquilo agora. Então não é fácil, gente. Às vezes a gente... por que eu sou assim, né? Como que a gente vê tanto no consultório, né? Eu não quero mais sentir tanto. Eu não quero mais sentir raiva. Eu não aguento mais sentir. Eu queria sentir menos. Eu queria lidar melhor com as coisas. Geralmente, paciente que tem transtorno de personalidade, né? E aí a gente trabalha muito nessa parte da regulação. Então, dependendo do caso, precisa ir para grupos de DBT. Ou, né, se for um caso um pouco mais ameno, a gente trabalha bem em terapia individual. Mas existem várias coisas que a gente precisa regular como um todo. Que é atividade física. A atividade física é bem importante para regular o humor, libera endorfinas. Então, a gente sabe que é difícil de ir, mas depois a gente se sente bem, faz bem para a mente. O sono, também reparador, que é o momento em que limpa a nossa mente, que a gente acorda com mais clareza, que a gente acorda com mais disposição também. E quando a gente não consegue fazer isso, a gente nota claramente que no outro dia tá um pouco mais, meio que tudo embaralhado, assim, né? Tudo bagunçado. Tá um pouco mais estressado, um pouco, né? Que nem ontem eu tava dando um paciente, ele... fazem 2 noites que eu não durmo direito e eu tô bem impaciente. Somado a uma mudança que ele tá fazendo e tudo mais. Eu tô com menos paciência. E nesse momento em que tu identifica que tu tá com menos paciência, o que é importante fazer? Notar isso e observar por que eu tô com menos paciência. Isso quer dizer que eu sou uma pessoa horrível, que eu não tô me ajudando, que eu sou um sei lá o quê. Não. Algum motivo tem pra tu estar mais impaciente essa semana. Mais estressado. Vamos ver o que é. Então, olha como é importante a gente fazer esse olhar. E ver o que tu pode fazer pra ti também naquele momento, quando tu percebe aquela emoção, né, Jéssica? Como é que eu posso me regular de novo também, né? Exatamente. Voltar, né? Isso. Então, o importante o ideal é que a gente maneje para que não deixe esse estado acontecer e quando ela apareça, a gente saiba como fazer. Então, o ideal é ter essas 2 ferramentas para que a gente possa conseguir lidar com esses momentos de desregulação, tá? Pode falar. Eu coloquei aqui também algumas técnicas de regulação emocional, Jéssica. Eu acho que o mindfulness, né, é uma técnica que ajuda bastante a gente ter consciência do momento presente, do que a gente está sentindo, do que a gente está pensando, sem se grudar, né, aos pensamentos, sem julgar, né? Não é não pensar, porque isso é impossível, né? É perceber se a gente se grudar num pensamento que a gente pode voltar no aqui e agora, perceber nosso corpo, as nossas emoções. Então é ter essa consciência emocional, corporal, né? Ela ajuda, também é uma forma de ajudar a regular as nossas emoções, né? Técnicas de respiração, né? Respiração diafragmática, né? Técnicas de relaxamento, né? Escrita terapêutica, né? Eu acho que é tipo um diário emocional, né? Escrever como é que tu tá te sentindo, Pra entender melhor, o que aconteceu no teu dia, quais foram as emoções fortes, os gatilhos, né? Isso faz com que a gente tenha mais clareza emocional, né? Com que a gente tenha mais consciência de como a gente reage àquilo que a gente sente, àquilo que a gente pensa, né? É uma forma também da gente rastrear, né, as nossas emoções. Né? Eu acho que também lidar com autocompaixão, né? É ter um pouco mais de bondade naqueles momentos difíceis, naqueles momentos de sofrimento, né? É poder se tratar, que é bem difícil, mas poder se tratar um pouco como seu melhor amigo, né? É identificar, então, como eu falei antes, também gatilhos emocionais, um padrão de comportamento, né? Também é uma forma de autoconhecimento, né? E eu acho que também a conexão social, né? O convívio social, o apoio social também é fundamental. Nós somos seres sociais e nós precisamos do convívio com o outro, né? Acho também a forma
que a gente fala bastante na terapia na TCC, que é a reestruturação cognitiva, Sim. né, Jéssica, que é poder avaliar o que aconteceu, né, poder ter essa consciência, poder ressignificar o que aconteceu, poder identificar quais foram as evidências, né, o que eu posso fazer diferente, como é que eu posso lidar melhor com a situação. E acho que das técnicas, além da Jéssica já ter falado, exercício físico, sono, alimentação, né, mas acho que são essas, assim, que eu anotei. Sim. Agora que tu falou em TCC, né, Fê, eu lembrei de falar sobre, dentro da terapia cognitivo-comportamental, existe uma técnica chamada RPA, que é o registro de pensamentos automáticos, que ajuda também nessa reestruturação, né, a gente observar e analisar um pouco mais nosso contexto de vida, os nossos pensamentos, aquele ciclo, né, de situação, pensamento automático, emoção e comportamento. Então, como é que é o RPA que a gente fala? No RPA, a gente divide em colunas para o paciente, como situação, em primeiro lugar. Qual é a situação? Preciso fazer, né, tô no momento de prova. Tu tá lá no momento de prova. Qual o pensamento automático? Vai dar errado. E como eu estou nervoso, eu não vou conseguir fazer. Vou ir mal de novo na prova. Eu sou essa pessoa, então vou entender mais uma vez que eu sou uma farsa. Tudo que vem automaticamente, situações, imagens. Depois disso vem uma emoção. Eu fico com medo. Eu fico preocupado, eu fico triste, eu fico ansioso. E depois da emoção vem o comportamento. O que eu faço depois que acontece isso? Então, o RPA é um exercício legal para o paciente poder visualizar o que acontece na vida dele. Para ele ter uma clareza maior sobre esse ciclo. O que é repetido. E aí ele consegue entender melhor. Não, peraí. Sempre acontece isso, mas não tá, né? Assim, não faz muito sentido. Eu acho que esse pensamento me atrapalha. Eu acho que... Por que eu sempre penso isso? Onde é que eu aprendi isso? Esse pensamento é tão antigo, ele vem há tanto tempo. Né? Será que não é a voz da minha mãe? Será que não é a voz daquele, né, sei lá, do meu pai? Então a gente começa a olhar com mais clareza para isso, para poder fazer com que ele entenda como é que ele funciona. E também entender, será que aquilo que eu pensei, o que eu senti sobre mim, aconteceu? Uhum. Por exemplo, né, em relação a uma prova. Sim. Eu me preparo ali, mas eu fico com aquele pensamento de que eu não vou conseguir, de que eu não sou capaz, de que eu não vou tirar uma boa nota. Uhum. Mas estou me dedicando para aquilo. Mas mesmo assim vem pensamentos intrusivos, né? Uhum. E eu realizo a prova e vou bem. Né? Então, isso também é uma forma da gente poder ter uma consciência e auxiliar nos momentos onde vem de novo a ansiedade, né? Aquela sensação, ou até aquela sensação de incapacidade, né? De que eu não mereço, de que eu não consigo. Mas quantas vezes tu sentiu isso? Né? E quantas vezes, de fato, tu não teve sucesso naquilo que tu fez? Sim, ou não vai bem na prova, mas aí pensar, por que eu não fui bem? Às vezes não é porque eu não mereço, porque eu não sou capaz, às vezes porque eu não estudei tanto, Exato. ou porque caiu conteúdos que eu realmente não me dediquei, né? Mas não é porque eu sou Sim. burro, porque eu não sei, porque eu não sou capaz, né? Aí entra racionalizar. Exatamente. E como é importante a gente entender isso, porque daqui a pouco a pessoa tem tão forte, tão enraizada dentro dele, porque eu sou burro, porque eu não consigo, porque eu sou incompetente, que ele não para analisar que ele não estudou. E se ele estudasse? Será que ele ia bem? Provavelmente sim. Porque às vezes a gente joga muito eu tenho algum problema neurológico, eu tenho alguma, sei lá, eu tenho TDAH, eu tenho dificuldade de me concentrar, eu procrastino mesmo sempre. Nota como as pessoas se rotulam assim. Calma. Tu já tentou começar pelo básico? E o rótulo também muitas vezes faz com que a gente não faça o que a gente precisa fazer, né? Também. Exatamente. Eu me escondo também um pouco atrás desse rótulo, aí não faço muito o que eu preciso fazer, porque, né, já procrastino, porque não tenho muita atenção, porque não tenho muita concentração. E acaba confirmando coisas. Exato. Então, eu sempre digo, né, comece pelo básico. É o exemplo aquele do sono que eu sempre dou. A pessoa diz, eu tenho problema pra dormir. Sempre tive. Tá, mas tu faz higiene de sono. E a gente sabe que não é fácil, né? Como é que é o teu dia? É ativo? Tu consegue acordar cedo? Tu consegue te expor à luz
É natural de manhã? Provavelmente não. E aí que ela vai, tá, se eu fizer tudo isso e realmente não conseguir dormir bem, tá bem. Eu vou pra um psiquiatra, eu vou tomar uma medicação, ou eu vou... vou ver o que eu vou fazer a partir disso. Mesma coisa com o resto tudo na nossa vida. Se preparar pra aquela situação. Pra quando chegar naquele momento, tá bom. Não vou ler mais nada, não vou fazer mais nada. Eu acho que eu me preparei o que eu podia. Se der alguma coisa errada, ok. Na próxima provavelmente vai ser melhor. Mas eu fiz o que eu podia. Então, mesma coisa numa apresentação, né? Às vezes a pessoa chega na apresentação, acha que está despreparada ou que vai ser um fracasso. Mas, na verdade, à medida que ela enfrenta, que ela se expõe àquilo, ela percebe que não, né? Então, claro, pode acontecer uma coisa ruim ou não, mas como é importante a gente estar conectado com o momento presente. Eu acho que isso é uma das coisas, assim, que eu pessoalmente acho que funciona muito. Por isso que eu acho que mindfulness é um exercício muito importante, né, de atenção plena. A gente conseguir aceitar os pensamentos, aceitar as emoções, se conectar com agora. Isso realmente muda, parece que vira uma chavezinha. E é algo que precisa ser treinado, né, Fê? Ainda mais hoje em dia, que a gente não tá acostumado a focar no agora. Então, isso vai ajudar, com certeza, a regular as emoções. O próprio exercício físico, quando a gente tá fazendo atividade física, a gente precisa se concentrar naquilo. A gente tá ali. Senão, se machuca, se lesiona, o peso cai. Precisa estar ali, focado. Então, o ideal é que você faça atividade física também sem o celular. Porque senão é mais informação, é mais estímulo e a gente acaba naturalmente olhando para outros lugares. Então, fazer mais coisas focada no agora. Poder estar mais presente. E isso, né, não é fácil, mas é treinável. Eu acho que as pessoas precisam entender isso. É treinável e ninguém precisa passar o dia fazendo isso. 3 minutos, 5 minutos do seu dia. Tentando se concentrar. Tô escovando os dentes, vou tentar focar nisso agora, mais nada. Porque o mindfulness não precisa ser só através de uma meditação guiada, um aplicativo. Isso pode fazer lavando uma louça, tomando um banho, escovando os dentes, né? Ou sentada aqui agora, né? Num ambiente que eu tô trabalhando e eu paro um tempo, me conecto comigo, né? Como é que eu tô me sentindo, como é que tá meu corpo, como é que tá minha postura, o que tem os pensamentos, né? Que isso é quem eu quero ser, estar aqui, né? Falando nesse momento, nesse lugar, é quem eu quero ser, onde eu quero estar. Então, não há mais nada. Há isso agora. O passado passou, o futuro a gente não sabe, mas o que eu tenho agora é isso. E eu queria estar aqui. E eu quero estar aqui. Então, isso também ajuda bastante. Eu botei aqui, Jéssica, acho que das coisas que eu anotei, é minha última contribuição sobre o tema, que é entender a regulação emocional, né? Por que é importante a gente, né, validar, né, se importar com a regulação emocional, né? Porque a regulação emocional, ela melhora o nosso bem-estar, né? Faz com que a gente se sinta mais realizado, menos sobrecarregado. Ela faz com que a gente possa gerir as nossas emoções de uma forma mais eficaz. Temos interações mais saudáveis, auxilia inclusive nos nossos relacionamentos com os outros, né? Faz com que a gente possa reduzir a nossa ansiedade, o nosso estresse, né? Ou qualquer outro problema emocional, né? Compreender e regular as emoções permite que a gente possa tomar decisões mais racionais, mais ponderadas, em vez de reações mais impulsivas. O reconhecimento e a compreensão das próprias emoções, elas promovem um maior autoconhecimento, né? O que é essencial para o nosso desenvolvimento, para o nosso amadurecimento emocional, pessoal, profissional, né? E a regulação emocional também contribui para a nossa resiliência, né? Permitindo que a gente possa se recuperar, né, mais rápido das nossas adversidades da vida, né, e se adaptar, né, em situações mais difíceis, né, com uma certa facilidade. Então, acho que foram essas as questões que eu anotei, que eu entendo, né, por que a regulação emocional, ela tanto importa. Exato. E agora trazendo uma visão até mais da terapia de aceitação e compromisso, né, Fê, que a gente aborda muito no consultório, trabalhamos muito nisso. O que a gente pode pensar? Né, que dentro da terapia de aceitação e compromisso, a regulação emocional inclui uma maior flexibilidade psicológica, uma melhor capacidade de lidar com as emoções difíceis e o aumento
na congruência entre o comportamento e os valores pessoais, o que pode levar a uma vida mais significativa, né? Uma vida mais satisfatória. Então, eu acho que, falando de flexibilidade emocional, né? Flexibilidade psicológica é isso, a gente poder entender que mesmo sofrendo, mesmo com tudo isso aparecendo, que vai sempre aparecer, a gente pode escolher em direção ao que importa. A gente pode ter ações de compromisso, que é quando a gente realmente faz, né, ação, em direção a algo importante. Por isso que é tão importante a gente ter também clarificação de valores. Quem que eu quero? Quem que eu sou? O que eu quero? O que importa pra mim? Quem eu quero ser? Que valores é sobre o que a gente tá fazendo, quem a gente é a gente se tornando. Então, sem isso, sem o autoconhecimento, como a Fê falou, se torna difícil. Se torna complicado saber o que é importante pra mim. Então, eu acho que é isso, flexibilidade psicológica e que a gente, né, pode ajudar os pacientes em terapia, dependendo do caso, dependendo do quadro clínico, é um pouco mais difícil né, conseguir se regular emocionalmente sem terapia. Então, tudo depende, né, mas, como eu falei, de moderado a grave, é importante procurar um profissional. Se não, vocês podem tentar essas estratégias aí que a gente trouxe que vai ajudar também vocês. Isso aí. Acho que era isso, né? Acho que é isso, Então tá, pessoal, eu vou pedir já pra vocês compartilharem com as pessoas, né? Todos os seus amigos, amigas, todas as pessoas que vocês acham que precisam, né, ouvir sobre esse assunto, sobre esse tema. Curtirem, né, Fê? Nos seguirem no Instagram, no Sobre Mentes no Instagram, no YouTube também. Se inscreverem. Se inscrever, exatamente. Faltou alguma coisa? Não, acho que é isso. Curtir, comentar, se inscrever, compartilhar. É isso aí, então. Nos seguir no Instagram. Isso aí, nos sigam acompanhar. também. É isso aí, pra continuar nos acompanhando. Tá bem, gente? Um beijo e até o próximo episódio. Um beijo.